Como eu tinha conversado com os irmãos na semana passada, nós vamos continuar com o estudo do livro de Ruth até hoje só, né, terminando hoje também. A gente vai ver do capítulo 4, versículo 13, até o versículo 22, irmãos. 4, 13 a 22. Diz assim o texto. A gente já leu ele semana passada, só para a gente relembrar mesmo, né? Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: Nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Amém. Vamos orar, irmãos? Vamos ter uns minutinhos de oração. E depois, o Zoom permite, irmãos, que a gente mande mensagens. Então, em algum momento no decorrer da mensagem, ou já terminando, vocês poderiam mandar os pedidos de oração. Você podia fazer de 2 formas. Uma delas é mandar diretamente aí no Zoom, aí no chat, né? Tem uma opção aqui, ó, que eu acho que aparece aí. Então, vocês podiam mandar os pedidos de oração por aí, ou uma outra opção também, vocês poderiam mandar para o WhatsApp de Alexandre e ele vai publicando aí, se você tiver dificuldade de mandar no Zoom. Você pode ir mandando para ele e ele publica aí. Tá certo? Então, vamos ao texto. Irmãos, o momento que acontece a história que nós temos estudado hoje é a sexta terça-feira, né? Que a gente estuda o livro de Ruth e também a última, se Deus quiser. Essa história se deu no momento dos Juízes, um momento que, como nós já vimos há algum tempo atrás, foi um dos momentos mais sombrios da história de Israel. As pessoas não tinham um rei, como nós vimos no livro de Juízes, antes de entrar em Ruth. Naquele momento, cada um fazia o que achava melhor, cada um pensava o que achava que deveria ser feito e agia dessa forma. Não se importava muito com a vontade de Deus. Isso aconteceu também na vida de um casal que tinha 2 filhos. Elimeleque era o marido, Noemi era a esposa, e eles tinham 2 filhos, Malom e Quilom. Chega um momento que acontece uma grande fome em Israel e eles vão para Moabe, uma terra vizinha. Essa fome em Israel, irmãos, possivelmente foi um daqueles ciclos que acontecia de o povo se afastar de Deus. Aqueles que acompanharam com a gente o livro de Juízes, acho que estão lembrados, né, que o livro todo vive nessa gangorra, né? As pessoas se afastam de Deus, sofrem a consequência dos seus pecados, e aí chorando e sofrendo essas consequências, elas se voltam para Deus. Deus age com misericórdia, age com bondade e liberta elas do sofrimento. Levanta um libertador, levanta um juiz, cria uma situação para livrá-las do sofrimento que elas estão enfrentando. As pessoas passam muitos anos assim, até que mais uma vez elas se afastam do Senhor e o ciclo retorna. Então, possivelmente, o que aconteceu nesse momento em que Elimeleque, Noemi, Malom e Quilom saem de
Belém para Moabe, foi um desses momentos em que as pessoas tinham se afastado de Deus e agora estavam sofrendo as consequências. Isso foi muito errado, foi muito complicado, porque eles deveriam, irmãos, a solução para o que estava acontecendo era se voltar para Deus, não era para fugir. Quando a fome vinha, quando Deus levantava alguma nação ao redor que vinha sobre Israel como juízo de Deus, o que Deus queria é que aquelas pessoas se voltassem para eles. Elas percebessem que não há como viver bem distante de Deus, não há como viver bem pensando e fazendo apenas aquilo que dá na sua cabeça. E esse sofrimento tinha a intenção de aproximar as pessoas de Deus. Elimeleque, então, ele arranja um modo de tentar romper esse ciclo. Em vez de ele dizer assim, não, eu vou me aproximar de Deus, vou me voltar para o Senhor, eu vou conviver com as consequências dos meus pecados e dos pecados da minha nação e vou ficar aqui. Não, ele pega a família e sai. O livro de Juízes, então, esse tempo dos juízes, né, é esse tempo de dificuldade, é esse tempo de rebelião contra Deus. E algumas vezes, nesse tempo que os juízes viviam, ou em tempos parecidos com esse, irmãos, a gente tem a impressão de que Deus está muito distante. Algumas vezes tem-se até a impressão de que talvez Deus não tenha interesse em se envolver com o que está acontecendo. O deísmo, como os irmãos conhecem, o deísmo é um modo de se interpretar a realidade, né? Entendendo que há um Deus, há uma força superior, há alguém poderoso, mas que ele é tão grande, tão poderoso, que ele criou todas as leis físicas, ele criou todas as leis químicas, ele criou tudo aquilo que rege o universo, deu corda no universo através dessas leis e foi embora. Então, hoje, Deus não se envolveria mais com o mundo. Tudo que nós experimentamos, segundo o deísmo, tudo que nós experimentamos no mundo, é uma relação entre causa e efeito. É só isso. Então, para o deísmo, não há desobediência a Deus, como também não há obediência, porque ele não espera isso de ninguém. Então, momentos como aquele que os juízes enfrentavam, aquele período, às vezes dão essa impressão. Momentos onde a vida está muito difícil, está muito complicada, em especial quando isso toma uma proporção, como acontece agora, por exemplo, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento muito difícil, que além da enfermidade em si, além do risco de contrairmos a doença, de passarmos muito mal, de alguns inclusive morrerem, além desse risco, a gente precisa conviver com todo o desdobramento disso. E não é só aqui, irmãos. Isso acontece no mundo todo. Então, a quantidade de pessoas que ficam confusas, que ficam desorientadas e pensando, rapaz, onde é que está Deus? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente faz no momento e numa situação dessa? Foi num momento assim, irmãos, de muita dificuldade, foi num momento assim de muita dor. Se eu não estou enganado, acho que isso aconteceu em 2004. Quando aconteceu aquele tsunami na Indonésia, que matou milhares e milhares de pessoas, na antevéspera do Natal. E aquele tsunami foi algo tão grave, foi algo tão sério, que alguns irmãos perderam a fé. Eu lembro que um dos casos mais destacados aqui no Brasil é o caso do pastor Ricardo Gondim, né? Um pastor muito conhecido, muito competente, muito estudioso, mas que naquela época escreveu um texto levantando, né, dando vida a uma heresia antiga e que ficou com um nome novo chamado de teísmo aberto. E o Ricardo Gondim, diante do que aconteceu na Indonésia, ele, sem conseguir lidar com aquele tipo de sofrimento, com aquilo tudo, ele entendeu que Deus não é onisciente, que Deus não conhece todas as coisas. Que se Deus conhecesse, ele não teria permitido que tantas vidas fossem levadas. Mais recentemente, eu vi um vídeo, esses dias, não sei quem mandou, de um moço chamado Vitor Azevedo, dizendo que Deus não está no controle, né? Eu não vi o vídeo todo, irmãos, e realmente não sei nem dizer se aquele moço realmente disse isso. A impressão que dá pelo vídeo é que sim.
ele afirmando que Deus não está no controle, porque se estivesse no controle, nós não estaríamos passando por tudo isso. Então, momentos como esse, momento como aquele que existiu no período dos juízes, momentos como o tsunami em 2004, momentos como a gripe espanhola no começo do século passado, momentos de pandemia como esse, inúmeras vezes dão para a gente a impressão de que talvez Deus não esteja controlando as coisas como deveria. O livro de Ruth e a história que nós temos lido é a prova em contrário de que Deus está no controle sempre, em todo o tempo, e inclusive, irmãos, conduzindo tudo para um fim que Ele quer. É isso que eu queria que você entendesse nessa noite. Deus não está apenas lidando com as consequências. Vocês já devem ter ouvido falar de ações proativas e ações reativas. Qual é a diferença? A gente se refere a uma pessoa proativa como uma pessoa que está sempre tentando antever o que está um pouco à frente. Então, ela avalia aquilo que pode acontecer e se prepara adequadamente para as possibilidades que ela consegue vislumbrar. Isso é ser proativo. O que é ser reativo? É quando você reage à medida que a circunstância surge. Surgiu um problema, surgiu uma dificuldade, você simplesmente reage para tentar lidar com aquilo. O que eu queria dizer, então, é que Deus é total, completa e irrestritamente proativo. Ele não está reagindo ao que está acontecendo. Na história de Ruth, ele não estava reagindo, por exemplo, ao modo como Elimeleque pega Noemi e vai para a terra de Moabe. Ele não estava apenas reagindo, ele não estava lá surpreso, dizendo assim, como é que Elimeleque faz um negócio desse? Como é que ele tem coragem de fazer um negócio desse? Ele não estava também, irmão, sendo pego de surpresa quando Elimeleque e os dois filhos, Malom e Quilom, morrem lá em Moabe. E aí Noemi, amargurada, resolve voltar para Belém e quer que as suas duas noras fiquem lá e Ruth resolve voltar com ela, né? Então, Deus não está, irmãos, agindo de forma reativa a nenhuma dessas situações, mas sempre de forma proativa e mais ainda. Porque quando eu e você somos proativos, nós somos extremamente limitados. Porque, com toda certeza, nós mal conseguimos enxergar um palmo à frente do nosso nariz. Não é o que acontece com Deus. Com Deus é completamente diferente, totalmente e completamente diferente. Ele planeja todas as coisas. Se você quiser depois ler o Salmo 139, esse Salmo 139 exalta os atributos de Deus, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Então Deus sabe de tudo, Deus tem poder para controlar tudo e Ele está controlando. Ele não só sabe, Ele não apenas tem poder, mas Ele está fazendo. E estava fazendo também na vida de Noemi, na vida de Elimeleque, na vida de Ruth, na vida de Malom, de Quilom, de Boaz, na vida daquele moço que poderia ser o resgatador de Ruth, mas não foi. Então, irmãos, Deus está controlando todas essas coisas. Algo que é preciso ser dito, então, paralelamente a isso, porque eu sei que sempre que a gente ensina sobre a soberania de Deus, imediatamente a nossa mente, às vezes, né, tenta desprezar a responsabilidade do homem. Então, irmãos, entendam, Elimeleque foi responsável, sim, por sair com sua família de Belém e ir para Moabe, que ele não deveria fazer. Não deveria, ele foi responsável por isso. Noemi foi responsável por voltar. Sim, ela foi responsável por sair de Moabe e de voltar para Belém. Ela foi responsável por chegar diante das pessoas, quando ela está chegando em Belém, que as pessoas diziam assim, olha, Noemi está voltando. E ela diz, não me chamem mais de Noemi, mas me chamem de Mara, porque eu saí daqui feliz e plena e voltei vazia e amargurada. Cada pessoa dessa, cada personagem dessa história tem a sua responsabilidade, mas há um Deus acima de toda a responsabilidade, acima de todo ser humano, acima de todo o poder. E é esse Deus que está controlando tudo isso. Então é Deus, irmãos, que é o Senhor e autor de todo bem.
que permite que mesmo num momento tão difícil e tão sombrio como esse momento dos Juízes, existe uma história tão bela. E que nessa história, Deus está, irmãos, tecendo, inclusive, a genealogia do próprio Senhor Jesus. Veja que coisa interessante, né? A genealogia de Cristo está sendo tecida nesse momento. Um momento onde as pessoas estavam se matando, onde tinha um levita que esquartejou a sua concubina em 12 pedaços e distribuiu pelas tribos de Israel, aonde as pessoas não se importavam em pecar e ofender a Deus. Uma época onde cada um fazia o que dava na sua cabeça. Nessa mesma época, o Senhor está construindo a árvore genealógica do Senhor Jesus Cristo, que viria centenas e centenas de anos depois. Por que é que eu estou dizendo isso, irmãos? Para lembrar a mim e a você que Deus é Senhor dos acontecimentos, Senhor da história, mas não apenas Senhor de toda a história. Porque algumas vezes, quando nós falamos sobre Deus ser Senhor da história, ser Senhor soberano sobre tudo e sobre todos, parece que a gente perde de vista a dimensão de que Ele também é Senhor da nossa história particular, que Ele também se preocupa com a gente. Apesar de estar assentado sobre o trono do universo, apesar de conduzir, irmãos, toda e qualquer coisa, eu, nesse momento, não tenho a menor impressão, a menor ideia por onde anda o cometa Halley. Aquele cometa que a cada 75 anos fica visível aqui da Terra. Não tenho a menor ideia de onde ele está agora. Mas o soberano Senhor do universo sabe. Mas ele não sabe apenas aonde está o cometa Halley. Ele não sabe apenas o que está acontecendo, por exemplo, na Fossa das Marianas. Não apenas isso. Aquela profundidade muito grande que existe ali perto das Ilhas Marianas, né? Ele não sabe apenas o que está acontecendo lá. Ele não sabe apenas o que está acontecendo com o cometa Halley. Ele sabe também o que está acontecendo na minha vida em particular e na sua. Não está apenas sabendo, mas controlando tudo. Enquanto eu falo aqui, eu sou agoniado demais, né? Então eu fico mexendo o tempo todo. Enquanto eu estou falando, eu boto a perna em cima da cadeira, eu tiro a perna de cima da cadeira, e eu estou com uma unha um pouco encravada, um pouco machucada. Acabei de bater o treco da unha aqui no pé da mesa por causa dessa minha inquietação de estar se mexendo o tempo todo, né? Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que Deus tem controle sobre coisas grandes e sobre coisas pequenas também. Ele se importa, irmãos, com todas as reações que estão acontecendo nesse momento no núcleo do Sol e também aquilo que está se passando na sua história de vida específica. Porque ele tem poder para controlar todas essas coisas. Tanto aquilo que é macro, como a vida do universo, a cada cometa por onde anda, como também se preocupa com a nossa unha encravada que acaba batendo na mesa enquanto você está falando. Devia bater outra hora, né? Mas tudo bem, é assim mesmo. Uma hora eu vou parar de ser agoniado assim. Mas, quando Deus, irmãos, começa a construir essa história entre Ruth e Boaz, eles posteriormente vão compor a história do Senhor Jesus. Os versículos finais do texto dizem assim, a partir do versículo 16, né? Ou 17, final do versículo 17. E o chamaram de Obed, o filho de Boaz mais Ruth. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Davi era da tribo de Judá, da tribo de onde veio o próprio Senhor Jesus, né? E aí ele começa a traçar as gerações, a geração do Senhor Jesus, desde Pérez. Eu queria, irmãos, chamar a atenção para isso, porque quando os anciãos da cidade abençoam Boaz, lembram naquele momento em que Boaz está na porta da cidade, ele fecha negócio com aquele moço que podia ser o resgatador, aquele moço disse que não queria, ele diz, não, Boaz, não é vantajoso para mim, você pode ficar. E aí Boaz diz, então eu vou resgatar Ruth, Noemi e vou comprar a terra. E os anciãos da cidade abençoam Boaz
e dizem assim: Boaz, que você tenha filhos com Ruth, que a sua geração seja como a de Tamar. E agora no versículo 18, ele faz referência a um dos filhos de Tamar, Pérez. Tamar, que eu gostaria de comentar com vocês, irmãos, é uma das mulheres que está na genealogia do Senhor Jesus. O que é algo, irmãos, bastante incomum. Naquela época, era muito incomum você colocar uma mulher numa genealogia. Mas na genealogia de Jesus, citada por Mateus, tem pelo menos 4 mulheres. Pelo menos 4. Eu queria ler com você Mateus, aí, o capítulo 1, os versículos. Mateus, capítulo 1, deixa eu ver aqui. A partir do versículo 1, diz assim, irmãos: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Essa é a primeira mulher que aparece na genealogia de Jesus. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. É a segunda mulher citada. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, a terceira mulher citada. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. E ele está fazendo referência a Betseba, né? Eu vou parar aqui, irmãos, ainda continua a genealogia, mas a próxima mulher que vai aparecer aí, na realidade, é a própria mãe do Senhor Jesus, que é Maria. Mas eu queria mostrar para vocês o modo como o Senhor Jesus, numa época tão difícil como a época dos juízes, estava criando uma história tão bela de amor, como a história de Boaz e Ruth, e como essa história estava entrando na própria genealogia do Senhor Jesus. E não apenas a história de Boaz e Ruth. Veja o modo como o Senhor tem conduzido essa história e o modo como ele construiu a genealogia de Jesus, registrada aqui em Mateus, capítulo 1. Só para lembrar, irmãos, essas pessoas que estão citadas aqui não são as únicas da árvore genealógica de Jesus. Vejam que ele faz uma árvore aí desde Abraão. Então, de Abraão a Jesus, 42 gerações, daria muito mais gente. Mas o Espírito Santo, que inspirou esse texto, quis que essas pessoas aparecessem. E que entre essas pessoas aparecessem Tamar. Sabe quem era Tamar? Tamar foi nora de Judá. Judá, aquele que deu origem à tribo de Judá, né? Um dos filhos de Jacó, que deu origem à tribo de Judá. Ela casou com um filho de Judá, e o texto diz que ele era um homem mau. E por isso o Senhor matou aquele homem. O nome dele era Er. Ela casou com Er, e o texto, irmãos, está em Gênesis, no capítulo 38. O texto diz apenas assim, não dá maiores explicações. Gênesis 38, 7 diz assim: no entanto, Er, que era filho de Judá, o mais velho, né, e que casou com Tamar, era mau aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor fez com que ele morresse. Ponto. Não diz mais nada, irmãos. Não tem mais nada no texto, a não ser dizendo que ele era o primogênito de Judá, ele era um homem mau aos olhos do Senhor, e por causa disso, o Senhor fez com que ele morresse. O que é que Judá fez? Ele pegou outro filho dele, o mais novo, chamado Onã, e deu como esposo a Tamar, a Tamar, para que o nome de não desaparecesse. O que aconteceria? Onã teria um filho com Tamar, e esse filho iria herdar o patrimônio e fazer permanecer o nome de por suas gerações. Só que Onã também fez o que era errado aos olhos do Senhor. Ele não queria dar filhos ao seu irmão, ele não queria que houvesse uma geração do seu irmão. E por causa disso, diz o texto aí, versículo 10, Gênesis 38, 10,
Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Deus matou os dois filhos de Judá, matou e matou Onã, porque fizeram coisas que eram erradas a seus olhos. Então Judá diz assim: Tamar, eu tenho um outro filho, ele vai crescer, espere um pouco que você vai casar com ele. Só que Judá, irmãos, não queria fazer isso. Ele estava com receio de que o terceiro filho dele morresse. Um dia, já passado muito tempo, ele já tinha crescido e não tinha sido dado como esposo a Tamar. Ela se vestiu como uma prostituta. Judá esteve na cidade onde ela estava, acabou se relacionando sexualmente com ela e nasceram dois filhos. E eles tiveram dois filhos. São esses filhos que são citados pelos anciãos lá quando abençoam Boaz, que ele vai se casar com Ruth. E é esse filho, um deles, Pérez, que é citado na genealogia de Jesus, junto com sua mãe. O Senhor Jesus pega uma mulher com uma história tão difícil como a de Tamar. Eu não sei o que é que o primeiro marido dela fez, irmãos. Eu não sei o que tinha em Eva. A única coisa que eu sei é que ele vivia fazendo coisas erradas aos olhos de Deus, tanto que Deus resolveu matá-lo. E aí ela recebe como marido um outro homem que também faz coisas erradas diante de Deus, a ponto de Deus matar o segundo também. E aí o seu sogro não dá a ela o terceiro filho que a lei obrigava ele a dar. É essa mulher que precisou se disfarçar como ela fez, e ela pecou quando fez aquilo. Eu não estou dizendo que ela fez algo certo, mas é uma mulher desesperada que pressionou de uma forma pecaminosa Judá e que acabou tendo um filho com ele, mas que entra na genealogia do Senhor Jesus. Talvez eu e você tivéssemos vergonha até de ter uma pessoa dessa na nossa família, nas nossas reuniões de família. Imagine comentando sobre a nossa mãe. Não, eu nasci porque minha mãe se vestiu de prostituta e aí meu pai se relacionou com ela, mas ele nem sabia o que estava fazendo. Talvez fosse uma coisa que envergonhasse a mim e a você. Mas o Espírito Santo entendeu que era importante que esta mulher, com a sua história de vida, estivesse citada na genealogia do próprio Cristo. Porque ele é aquele que é capaz, irmãos, de remir toda e qualquer história. Com isso, o Senhor não está concordando com os pecados de Tamar, como ele também não concorda com os meus pecados e com os seus pecados. E nós não precisamos, irmãos, mascarar os nossos pecados para sermos aceitos diante de Deus. É isso que essa história conta para a gente. Tamar era uma pessoa pecadora, uma pessoa que errou, era uma pessoa sofredora também. E é uma pessoa que, se voltando para Deus, o próprio Deus a resgata e coloca essa mulher na genealogia de Jesus Cristo. Mais do que isso, a próxima mulher que ele cita na genealogia do Senhor Jesus é a mãe de Boaz. E ele diz, irmãos, claramente que a mãe de Boaz foi Raabe. Vocês lembram quem era Raabe? Tamar apenas se vestiu de prostituta para enganar seu sogro Judá. Raabe não. Raabe era prostituta. Ela era uma prostituta que tinha uma posição muito privilegiada em Israel, até porque ela morava em cima da muralha. Ela realmente tinha uma condição muito boa de vida, uma condição muito favorável. As pessoas, para morar na muralha, só quem tinha realmente muita condição. E a casa dela era em cima das muralhas de Israel. E ela esconde os espias do povo de Israel quando vão olhar a terra que Israel iria invadir. Ela era uma pessoa, irmãos, que estava com muito medo do que ia acontecer. Quando ela recebe os espias, ela diz assim: olha, a nossa cidade está fechada, não entra ninguém, não sai ninguém. Nós estamos com muito medo daquilo que Deus vai fazer, do Deus de vocês, porque nós ouvimos o que ele tem feito e estamos com muito medo. E eu queria dizer a vocês que agora me protejam. E eles fazem um acerto com ela. Você guarda a gente, agora protege a gente e a gente protege você depois. E é aquela prostituta, irmãos, que faz esse acerto com aqueles homens, que os protege,
Deixa eu dizer só mais uma coisa. Raabe mente, irmãos. Ela protege os espias mentindo. E Deus nunca haveria de concordar com aquilo que Raabe estava fazendo, com a mentira dela, com o pecado dela. Da mesma forma que Deus também não estava concordando com o que Tamar tinha feito. Mas o que eu estou querendo ressaltar aqui é a graça e a misericórdia dele, que são muito maior do que o pecado dessas pessoas. Raabe protegeu os espias pecando, mentindo, enganando, mas os protegeu. E os espias, na realidade, cumpriram a palavra deles. Disseram, olha, coloque uma corda vermelha, escarlate, né, pendurada na sua casa, e nós vamos saber que você está ali. E nós vamos proteger você. Irmãos, ali é o lugar que fica em pé da muralha. E é essa mulher que vai dar luz a Boaz muito e muito tempo depois. É ela que está também na genealogia do Senhor Jesus. Então, dessas mulheres, nós vimos uma que se vestiu de prostituta, nós vimos uma que era realmente uma prostituta, e a terceira mulher citada aqui na genealogia de Cristo é a própria Ruth, uma moabita, que os moabitas foram um povo que o próprio Deus tinha dito para os israelitas não se envolverem com eles. E, inclusive, tinha dito para o povo de Israel que eles não deveriam buscar o bem daquele povo. Porque quando eles estavam saindo do Egito para ir para Jericó, para a terra de Canaã, para a terra prometida, aqueles moabitas, os moabitas não saíram para ajudá-los. Mais do que isso, tentaram atrapalhá-los. Inclusive, mandaram mulheres se envolverem com os israelitas para que os israelitas pecassem e se distanciassem de Deus. Mas é essa moabita que sai da terra dela, que abandona os seus pecados, que abandona os seus deuses e que vem se juntar ao povo de Deus em Israel. Mais especificamente em Belém, na cidade onde haveria de nascer o Senhor Jesus. E Deus, por sua graça, por sua misericórdia, acolhe aquela moça moabita que se converte a ele de todo o coração e que vive para o louvor dele, e que é a mãe e que dá a luz ao avô de Davi. Ruth era pecadora, irmãos? Claro que era. Como eu, como você. Era pecadora como Tamar. Era pecadora como Raabe. Mas é alguém que é resgatada pelo Senhor. E que, mais do que isso, é colocada na genealogia do Senhor Jesus. A última mulher que está aqui na genealogia do Senhor é uma moça que seu esposo estava no campo de batalha, era um homem trabalhador, um homem muito esforçado, estava trabalhando e lutando pelo seu rei, até que o próprio rei, por quem ele lutava, vê essa moça tomando banho e resolve que vai tomá-la por mulher. Resolve que vai se relacionar sexualmente com ela. O resto da história você conhece, eu conheço, a maioria de nós conhece o que estava acontecendo, né? Ele mata Urias, o esposo daquela moça, ele fica com ela. E é essa moça, irmãos, que vai dar à luz a Salomão. E é essa moça que é colocada depois pelo Espírito Santo, que inspirou Mateus a escrever o seu evangelho, que é colocada na genealogia do Senhor Jesus. O que eu queria mostrar com isso que nós vimos agora, então, irmãos? Primeiro, Deus é Senhor soberano de tudo e de todos. Mesmo no momento de dor, mesmo no momento de tristeza, mesmo no momento de convulsão social, mundial, quando está todo mundo recolhido, morrendo, perdendo parente, perdendo empresa, perdendo os negócios, perdendo a sanidade, ele continua sendo Deus. Continua conduzindo tudo para o louvor do seu nome. No meio de todo esse caos, ele continua construindo histórias de amor, como a de Boaz e de Ruth, porque ele é poderoso o suficiente para fazer com que, de toda a maldade do ser humano, ele e somente ele tem o poder de tirar aquilo que é bom. Glória a Deus por isso, irmãos. Isso me lembra muito quando José
diz a seus irmãos. Os irmãos estão diante de José, Jacó tinha morrido, os irmãos com medo de que José fosse agora sobre eles, né? E os irmãos dizem, José, nosso pai morreu, mas antes de morrer, ele disse assim, olhe, cuide bem de seus irmãos, não faça nenhum mal a eles não fizeram por querer, quando eles venderam você, quando eles tentaram te matar. E José diz, olhe, para com esse teatro, para com essa encenação, eu não sou besta. Vocês tentaram me matar, depois vocês me jogaram num poço, me tiraram do poço e me venderam como escravos para uma caravana de ismaelitas. Eu não sou besta, eu não sou bobo. Eu sei o que vocês fizeram. Mas eu quero dizer a vocês que o Senhor transformou toda essa maldade em bem. Tudo aquilo, irmãos, que aconteceu de ruim na vida de Tamar, que perdeu o seu primeiro esposo, foi Deus que matou que perdeu o seu segundo esposo, foi Deus quem matou Onã, que acabou se envolvendo sexualmente com o seu sogro. Tudo aquilo de ruim que aconteceu na vida dela, o Senhor transforma em algo que glorifica o seu nome. Tudo aquilo que aconteceu de difícil na vida daquela moça que viveu se prostituindo lá em Jericó, chamada Raabe, o Senhor transforma quando aquela moça teme ao Deus dos céus e vive para o louvor dele. Toda a tristeza que tinha vindo sobre Ruth, aquela mulher que tinha se casado com Malom, né? O filho de Noemi e Elimeleque, e ela perde o seu esposo, e agora a sua sogra está amargurada, e a sogra nem queria ela por perto, mas ela insiste em ficar com a sogra, e Deus transforma aquela história tão difícil e triste de Ruth em algo que glorifica e que honra o seu nome. É Deus quem transforma a história de Betseba, aquela mulher que foi levada à força, até porque ela não tinha opção, irmãos. Não imagine que o rei Davi mandou alguém lá dizer assim, Betseba, o rei viu você tomando banho, achou você muito bonita, está perguntando se você não quer ter um encontro com ele. Não foi isso que aconteceu. Ela não tinha opção, irmãos. Pessoas chegaram na casa dela para levá-la para o rei. Ela não tinha opção de dizer não. Essa moça que é levada de sua casa por um homem que resolve relacionar-se sexualmente com ela, é essa moça que vê o seu marido assassinado, que tem a história mudada pelo poder e graça de Deus. O Senhor continua fazendo isso hoje, na sua vida e na minha vida. Hoje a gente vive um momento bem difícil, um momento bem complicado, eu sei disso, irmãos. Mas antes da pandemia e depois dela, nós continuaremos enfrentando momentos difíceis e complicados também. Continuaremos enfrentando as nossas lutas pessoais. E eu queria lembrar a você que antes da pandemia, durante a pandemia, depois da pandemia e por toda a eternidade, o Senhor é Deus. E está escrevendo uma história maravilhosa que honra o nome dele, que cuida de nós, que nos ampara, que cuida da gente. Às vezes a gente se sente tão perdido, né? A gente se sente tão pecador. Quando eu vejo histórias como essa, é difícil não se emocionar, é difícil não honrar a Deus, né? Não se voltar a Deus e glorificar o seu nome por sua misericórdia. Ver o Senhor resgatando pessoas como Tamar, como Raabe, como Ruth, como Betseba, como eu e como você. Pessoas com histórias de vida tão complicadas, tão difíceis, mas não para aquele que se assenta sobre o trono do universo e que está fazendo com que todas as coisas possam convergir de modo que ele seja glorificado, de modo que eu e você possamos chegar no céu. Isso é algo muito maravilhoso. Hoje de manhã eu terminei de ler O Peregrino. Já li algumas vezes, irmãos, O Peregrino, e de vez em quando eu volto a ler O Peregrino, do John Bunyan. Eu estava lendo de manhã e é difícil não chorar lendo aquele último capítulo. O momento em que esperança e cristão estão se aproximando da cidade celestial. E os seres celestiais, vestidos de roupas resplandecentes, vêm ao encontro deles. E para quem leu a história, né, fica vendo tudo que cristão e esperança passaram. Tem um momento em que eles passam por um castelo chamado
castelo da dúvida, cujo dono é um gigante chamado desespero. Eles apanharam, eles foram surrados, eles quase morreram ali. E agora eles estão chegando na entrada da mansão celestial. E os seres que recebem eles ali, dizem que vão levá-los à presença do rei. E que esse próprio rei vai enxugar dos olhos dele toda lágrima. Que não vai haver nenhum tipo de tristeza, de choro ou de dor. Ler textos como esse nos dá muita vontade de ir para o céu. De poder estar o mais breve possível na presença desse Senhor, que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai continuar cuidando da gente aqui. Da mesma forma que cuidou de Ruth. Acho que Ruth nem imaginava, irmãos, tudo que Deus haveria de fazer na vida dela. Como também Tamar não imaginava, Raabe não imaginava, Betseba não imaginava, mas o Senhor bondoso e poderoso que rege a sua vida e a minha vida, já tinha tudo planejado. Então descanse em Cristo, descanse no Senhor, descanse seu coração em Deus, não apenas por causa desse momento, mas por toda a sua vida. O Senhor não está conduzindo a sua vida, irmãos, apenas porque eu e você estamos isolados em casa, com receio de ficarmos doentes, sem sabermos, inclusive, se vamos conseguir sair vivos. Deus não está cuidando da gente só nesse período. Ele sempre esteve, o tempo todo. Desde o momento que eu nasci, que você nasceu, por tudo que nós passamos, junto com a nossa história, que a gente às vezes nem consegue imaginar que Deus está nela, ele está escrevendo aquilo que é a história dele para a nossa vida. E que essa história vai terminar na porta das mansões celestiais, onde eu e você estaremos para todo sempre. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por sua palavra, e depois disso a gente vai ter os pedidos de oração, e pelo menos uns 2 ou 3 irmãos orarem uns pelos outros, né? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo modo maravilhoso como o Senhor escreveu a história de Ruth, de Boaz, de Noemi, de Obed. Obrigado, Deus. Obrigado. Porque isso nos mostra o modo como o Senhor está escrevendo a nossa história. Mesmo em meio aos nossos pecados, como fez Elimeleque, como pecou também Noemi, mesmo em meio às nossas falhas, como pecou Tamar, como pecou Raabe, o Senhor está cuidando da nossa vida. E por isso nós rendemos glória e louvor e honra ao teu santo nome. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Nos dá paz, Deus. Nos lembra disso nos momentos em que a angústia bate ao nosso coração. Nos lembra disso, Deus, nos momentos em que nós estamos presos no castelo da dúvida, sendo surrados pelo gigante desespero. Tenha misericórdia de nós. Sustenta nossas mãos neste momento, Senhor. Guarda nossa fé, até que possamos chegar diante do Senhor. Nós te oramos agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém.